Fala galera, beleza? Estamos de volta. Hoje a gente vai fazer um vídeo continuando os assuntos das aulas anteriores, tá? Falamos de trigonometria no triângulo retângulo, falamos de lei dos cossenos. Hoje a gente vai continuar falando de triângulos, tá? Vou falar um pouquinho da área de triângulos, tá? As fórmulas que nós temos para encontrar a área. Se você for pesquisar, você vai ver que tem muitas. Mas eu vou falar das principais, beleza? As que você mais vai usar no vestibular. Primeiramente, quando a gente fala de retângulo, é bem senso comum. Como é que é a área desse retângulo? Base vezes altura. Eu acho a área desse retângulo. Concorda comigo? Base vezes altura e acabou? Show de bola? Moleza, né? O triângulo é tão fácil quanto para você visualizar, ok? A área do triângulo, ela é assim, ó. Fazer um bem escaleno, tá? Eu tenho uma base, B, e eu tenho uma altura aqui dentro, vou chamar de H. Perceba o seguinte, se eu fosse traçar aqui e fazer um retângulo aqui dentro, beleza? Imagina isso daqui, ó. Tá conseguindo visualizar esse retângulo? Qual seria a área desse retângulo? B vezes H. A área desse triângulo, olha só essa metade aqui. Essa parte aqui, né? Não necessariamente metade. Olha esse pedaço, daqui do H para cá. A parte que compõe o triângulo que está em azul é igual à parte que não está pintada. Olha agora dessa metade para cá. Metade, não, novamente, essa outra parte. A parte que está em azul é igual à parte que não está pintada. Consequentemente, esse meu retângulo está dividido ao meio. Por isso que a área do triângulo, ela é base vezes altura sobre 2. Você vê essa lógica? Base vezes altura sobre 2, a metade de um retângulo. Bem simples de entender, beleza? Professor, posso aplicar essa ideia em qualquer triângulo? Sim, base vezes altura sobre 2. Só que nem sempre ele vai te dar base e altura. Às vezes é mais fácil você usar outras fórmulas. Exemplo. Quando o meu triângulo for retângulo. Triângulo retângulo, olha esse caso. Cara, se eu não tenho a minha base, que é a minha hipotenusa, eu vou ter que ficar traçando a altura, relação métrica, maior trabalho. Base e altura serão os próprios catetos. Imagina você pegar esse triângulo e dar um giro nele. Faz uma rotaçãozinha nele, ó. Visualiza ele assim. É o mesmo triângulo. Eu peguei e fiz uma rotação, coloquei ele nessa posição. Quem é a base dele? Esse cateto. Quem é a altura dele? Esse cateto. Por isso que a área do triângulo, quando ele for retângulo, eu posso dizer que é cateto vezes cateto sobre 2. Se tu perceber, é a mesma fórmula de cima. Só que os próprios catetos serão base e altura. Tem lógica para você, né? Tranquilo? Belezinha? Vamos continuar. Professor, e se o triângulo for equilátero? Tem uma fórmula, não tem, para gravar? Se você não decorou a fórmula, beleza. Se você quer decorar a fórmula, também tá maneiro. Quando a gente falou lá de trigonometria, a gente trabalhou com isso aqui, ó. Lembram disso? Aqui esse pedacinho ficou L sobre 2, L sobre 2. A gente fez Pitágoras e achou esse L raiz de 3 sobre 2. Se tu quiser usar trigonometria, também tá legal. Beleza? Qual seria a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. Quem é a minha base? L. Quem é a minha altura? L raiz de 3 sobre 2. Base vezes altura, tudo isso sobre 2. L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2 sobre 2 sobre 4. Por isso que você tem a área
do triângulo equilátero, vou marcar assim, ó, a área do triângulo equilátero, ela é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Repetindo, L, tracei a altura, dividi ao meio, L sobre 2, fiz teorema de Pitágoras para achar esse cara em função de L. Olha nos vídeos anteriores que isso tudo está calculado, tá bom? Fiz a base vezes a altura sobre 2, deduzi a fórmula ali, tá? Simples, demonstrei do modo mais prático possível, tá bom? Tem mais fórmulas, professor? Tem. Vou demonstrar mais uma só para a gente não perder tempo e apresento as outras para vocês. Imagina um triângulo que aqui seja B, aqui seja C, e eu saiba esse ângulo ali, alfa, beleza? Qual seria essa fórmula para a área desse cara, professor? Base vezes a altura sobre 2. Minha base é B, vou traçar uma altura aqui que eu vou chamar de H. Essa é minha área, base vezes a altura sobre 2. Mas quem é o H? Eu não sei o H, eu só sei B e C e o ângulo. Vamos trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, ó. Trabalha com esse triângulo retângulo. Ângulo alfa, H é cateto oposto, C é hipotenusa. Qual é a relação entre cateto oposto e hipotenusa? É o quê? Seno, né? Então, ó, vê se tu entende isso daqui. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Multiplica cruzado, passa esse C para lá multiplicando. C vezes seno de alfa é igual a H. No lugar desse H, eu vou colocar C vezes seno de alfa. Então, olha que coisa linda que você vai encontrar. B vezes C vezes seno de alfa sobre 2. Mais uma fórmula para triângulo. Quando você tem dois lados e o ângulo entre eles, você pode multiplicar um lado pelo outro, vezes o seno do ângulo, tudo isso sobre 2. Beleza? Então, ó, mais uma fórmula de área de triângulo para você. Quando você tem dois lados e o ângulo entre eles. Ela vai ser B vezes C vezes seno do ângulo, tudo isso sobre 2. Beleza? Mais uma formulazinha para você. Essas são as que você mais usa. Vou te apresentar algumas aqui, outras, que você pode usar em algumas boas questões também, caso apareçam para você. Falou? Algumas boas questões. Você pode usar essa daqui, chamada de Heron, fórmula de Heron, tá? Heron de Alexandria, o cara era brabo na matemática. Falou? Alguns chamam de Herão, é aceito também. Pode ser Heron ou também Herão, tá? Tá errado não, meio vulgar, mas não tá errado não. Alguns autores chamam ele de Herão. O cara viveu muito na antiga mesmo. Tá? Alguns dizem século 3 a.C., eu acho. Bem antigo mesmo. A fórmula é essa aqui, ó. Área de triângulo por Heron. Você usa raiz quadrada de semiperímetro vezes semiperímetro menos A vezes semiperímetro menos B vezes semiperímetro menos C. A demonstração dela não é difícil não, é um pouco longa. Então não vou perder tempo com vocês, tá? Só lembrando para você quem é o semiperímetro. Subiu o morro aqui a fórmula, né? Mas não tem problema não. Eu tenho toque. Tá? Só lembrando para você que semiperímetro, vou puxar uma seta, é a metade do perímetro. Perímetro é a soma dos lados, semiperímetro é a metade, tá? Semiperímetro que multiplica semiperímetro menos A, que multiplica semiperímetro menos B, que multiplica semiperímetro menos C.
Subiu um pouquinho de novo, não tem problema não. Tá? Tudo dentro de uma raiz quadrada, hein? Deixa essa raiz aqui presente, não deixa ela te enganar não. Falou? Só vou puxar uma seta aqui. Para quem é esse cara? Semiperímetro é metade do perímetro, é a soma dos lados dividido por 2. Falou? A, B e C são os lados do triângulo. Inclusive no triângulo, quando ele é retângulo, eu posso usar heron. No triângulo, quando ele é equilátero, eu posso usar heron, que vai dar certo. Eu posso usar essa fórmula aqui no triângulo equilátero, eu posso usar essa fórmula aqui no triângulo retângulo também. Vai dar certo, falou? Essas duas aqui são exclusivas para esses casos. As outras 3 aqui são gerais, falou? Temos mais um caso também que é bem legal, que é a área para o triângulo circunscrito. O triângulo por fora de um círculo, assim chamado circunscrito. Falou? Tem essa fórmula que a gente pode usar semiperímetro, que a gente já viu o que é, vezes R. Esse R é o raio daquele círculo. Beleza? Pode usar essa também, que é... A dedução não é difícil. Seria algo mais ou menos assim, só para explicar para você. Você vai dividir em 3 triângulos, esse. A altura está aqui, ó. A altura é o próprio raio. Aí chama esse lado de A, B e C. A vezes R sobre 2, B vezes R sobre 2, C vezes R sobre 2. Coloca o R em evidência, vai ficar A mais B mais C sobre 2, que é o semiperímetro. Né? Longa não. E para fechar, essa daqui que é bem legal também. Que é quando ele está dentro. Triângulo inscrito. Quando o triângulo está dentro do círculo. Que você pode usar semiperímetro vezes apótema. Beleza? Uma das formas. Semiperímetro vezes apótema. Ou a que eu acho mais agradável, que é você usar essa daqui, ó. A vezes B vezes C sobre 4 vezes o seu R. Beleza? A vezes B vezes C sobre 4 vezes o seu R. Essa daqui é bem mais agradável. Beleza, galera? Então, com essas, repetindo, são gerais. Essa e essa são gerais. Essa e essas são para casos específicos. Beleza? Show de bola? Lembrando aqui o que é meu semiperímetro, hein? Deixa eu puxar uma seta aqui. Meu semiperímetro é aquilo ali. Show? Beleza? Com essa ideia aqui, a gente vai fazer umas questões e vocês vão ver que não vai nem cobrar muito. Isso daqui é mais pra galera da específica, falou? Vai fazer um vestibular, uma FUVEST, uma parada mais legal, aí tu usa mais essas, tá? Militares, provas militares, coisas do tipo. Mas como na turma tem uma galera que vai fazer matemática discursiva na UERJ, já tô adiantando essa felicidade pra vocês, falou? Mas vamos lá. Fazer uma primeira questão aí. Enem, tá? Enenzo. Nessas questões, só para deixá-los avisados, nós vamos trabalhar não só o assunto da aula de hoje, os assuntos que nós vimos nas anteriores, tá? Matemática é acumulativa. Não é o que vai cair no teste, professor, aquele negocinho da escola, né? Só o módulo 2, não tem isso não. No vestibular é tudo junto. Falou? Vou apagar o quadro para a gente poder fazer essa primeira questão aí. Bora lá. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala, aí tem uma manchete, tá? Caminhão entala em viaduto no centro.
Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Resumindo, isso daqui para nada serve. Bem a cara do Enem. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Aí tem essa foto aqui, ó, que o Enem colocou pra gente. Tá entalado, tava carregando o tubo, beleza? Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,60 metros, tá? 60 centímetros, isso daqui. E que eles estejam em cima de uma carroceria, cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. O desenho representa a vista da traseira do empilhamento dos canos. Então aqui, ó, olha o empilhamento. Imagina uma vista assim, ó. Como é que fica? A gente deu o raio, olha a posição, bem tranquilo, né? A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo meio metro menor do que a altura do vão do viaduto. Digamos que o caminhão, junto com a carga dele, tenha 3 metros. O viaduto tem que ter 3,5 metros, 3,5, porque tem esse vão aí de margem, beleza? Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança pelo vão, ok? Então vamos lá. Só para você entender a visão, aqui é o chão, ok? Aqui é o solo. Tem a carroceria, que ele me disse que está a uma distância de 1,30 metros, não é isso? Vamos voltar lá na questão? Aqui, ó, 1,30 metros do solo, certo? Aí, aqui nessa parte, aqui que está casca grossa da questão é fazer esses desenhos. Como na prova você não vai ter esquadro, você não vai ter compasso, nada disso, segue o meu padrão de desenho que vai ficar bonito demais, tá? Só que tu não pode esquecer do seguinte, ele ainda quer depois disso uma margem de meio metro. Ele ainda quer 0,5. Aqui que pode ser o viaduto. Beleza? E aqui abaixo é o meu chão, aqui é o meu solo. Tá maneiro? Então a gente tem que calcular essas distâncias aqui. O que que eu já tenho? Eu já tenho esse 1,30. Maneiro, professor, tranquilo. Agora eu vou ter que trabalhar com isso aqui, ó. Eu vou ligar os centros. E aqui eu tenho um triângulo equilátero. Beleza? Qual a medida dos lados desse triângulo equilátero? 0,6, esse pedacinho aqui é o raio. Então daqui é 0,6, 0,6. 0,6 duas vezes para cada lado. Então aqui eu tenho 1,2. Certo? Metros. 120 centímetros. Tá legal? Minha resposta está em quê? Está em centímetros ou em metros? Está em metros, né? Em metro. A altura em metro. Beleza? Aí vamos lá. Vou jogar esse triângulo para eu trabalhar aqui. Vou aumentar esse triângulo. Ampliei o triângulo para gente. A altura do triângulo equilátero, quem gosta de usar fórmula, L raiz de 3 sobre 2. Se tu não viu, tu pode aplicar a trigonometria nos ângulos aqui que quando eu puxei ficou 30 e 60, egípcio, ou simplesmente Pitágoras. Aqui é 0,6, 0,6, porque a altura dividiu ao meio. Se tu fizer Pitágoras, tu acha o H. Se tu quiser usar trigonometria, ó, quem está de frente para o 30 é metade, quem está de frente para o 60 é metade com raiz de 3. Então é 0,6 raiz de 3. Beleza? Simples assim. Ok? Então, ó, vamos aos pedaços? Daqui até aqui, acabei de calcular 0,6 raiz de 3, sendo que ele me deu uma aproximação por raiz de 3, cara. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Certo ou errado? Considere raiz de 3 igual a 1,7. Quanto é que vai dar esse cara? 0,6 vezes
1,7. Essa conta que você vai ter que fazer vai ficar 1,02? Show de bola. Então, 0,6 vezes 1,7, 1,02. Esse pedaço. Aqui, eu tenho um raio, certo? 0,6. Daqui até aqui eu tenho outro raio, 0,6. Ali, 0,5. A minha altura completa do solo até o viaduto vai ter que ser, então, 1,30 mais 0,60, que é esse pedaço, mais a altura do triângulo, 1,02, mais 0,60 de novo, mais, para fechar, 0,50, que é a margem que ele me pediu desse viaduto aí, beleza? Isso daí dá o quê? 4,02? 4,02. Resposta correta, letra D. 4,02 metros. Beleza? Questãozinha tranquila. Não pode esquecer de somar nenhuma das vezes o 0,6. Se você perceber, esquecendo de somar o 0,6, aí de repente tu acha até opções, tá? Pode ser enganado aí, ludibriado. Falou? Toma cuidado com essa questão. Questão legal. Questão legal, gostei dela. Repetindo a ideia, eu tenho a distância do chão até o início da carroceria do caminhão, vamos dizer. Depois, eu tenho aqui um raio, que é 0,6. Aqui eu fiz um triângulo equilátero, achei a altura dele, que deu 1,02. Aqui embaixo eu trabalhei com ela. Aqui eu tenho mais um raio, 0,6, e mais a distância que ele me deu de margem, de 0,5. Beleza? Tá show de bola? Resposta correta, letra D. Vamos à questão número 2. Você percebe o tamanho das questões do Enem, né? Traumáticas. Pode contar como os livros da UERJ que tu tem que ler, são as questões do Enem. Um aplicativo de relacionamento, pessoal. Olha aí, segura. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. Enquanto o usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato. Então você dá suas informações para tentar fazer contato com alguém lá. Beleza. E determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O pessoal costuma dar um raio de 200 mil quilômetros, que o pessoal não está acostumado com isso, que é amar de qualquer lugar do planeta. Mas vamos lá, portanto que esteja vivo. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no seu perfil, tá? E também as que estão dentro desse teu raio de distância. Digamos, você está aqui e você deu um raio de... Você está localizado aqui, beleza? Adriano. E você deu um raio de 20 quilômetros, beleza, Adriano? Para você se relacionar com alguém. Até Realengo, ali assim, Adriano falou que tá rolando, tá tranquilo. Aí, ó, qualquer pessoa que esteja dentro desse raio de 20 quilômetros que o Adriano colocou, ó, 20 quilômetros, a distância de onde o Adriano tá, deixa eu centralizar mais isso aqui, a distância de onde o Adriano tá para qualquer um desses pontos tem que dar 20 quilômetros. Então, a pessoa tem que estar dentro desse espaço, tá? Mais profundo, essa questão, assim, no modo aprofundado, seria... Mais para frente a gente vai ver em geometria analítica, equação do círculo. Que qualquer ponto dentro desse pedaço. Boa, boa, bem bonita que seria, tá? Mas ainda não é o caso, o Enem tá bem de leve com vocês nessa questão. Aí vamos lá. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis ou estejam numa região de abrangência, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. Sei lá. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km. Esse, gente, 3 km, que aí só a pé. Nem uma bicicletinha ele quer usar. Vacilão. Cansado, né? Deve estar acima do peso. E busca ampliar a possibilidade de obter um encontro desse aí, que eu não vou pronunciar de novo para não gastar a minha língua estrangeira, para a região central da cidade.
que concentram o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar. Que gráfico? Vou te mostrar já, fica calmo. Para ativar o aplicativo. Indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ó, o P, que é esse cidadão aqui, exigente, ele costuma vir para esses bares aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? E o raio de abrangência do P, vamos voltar? O raio de abrangência do P é de 3 quilômetros, tá? Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas no gráfico, Q, R e S, beleza? São compatíveis com P. E que estes definirão raios de abrangência respectivamente iguais. Tá? Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um encontro com os usuários Q, R e S. Tá faltando aqui um detalhe de os raios que foram definidos, numéricos. Mas se eu não me engano, vou pedir para dar uma conferida para mim, mas se eu não me engano, Q, R e S é 5, 2 e 3. Vou dar uma conferida aqui, mas a Q determinou um raio de 5 km, R de 2 km e S de 3 km. Creio eu que seja isso, mas vou dar uma conferida para vocês, tá? Só um segundo. Aí vamos repetir aqui a questão. P, ele vai estar em um desses bares que ele costuma frequentar, né? Definiu como bares que ele costuma frequentar. E aqui ele vai ter que tentar fazer contato com essas pessoas. O raio do P, o raio de abrangência do P é de 3 km. Tá show? Vamos começar então definindo pelo P. O P tem que ter 3 km, certo? Tá certo aí? 5, 2 e 3? 3, 2 e 5. QRS 3, 2, 5? Trocar o 5 com 3 de posição, né? 3, 2 e 5. Obrigado. Aí vamos lá. Olha aqui. O P, ele tem que estar a 3 km de todos eles, certo? Se o P tiver no 1, ele está a 3 km do R, ele está a 3 km do S, aqui dá 3 certinho, olha aqui. 3 está em linha reta. Do Q para o R, do P para o Q, olha aqui. Vou deixar claro aqui para você. Quando ele estiver no bar 1. P está no bar 1, certo? Qual é a distância do P até o Q? P até o Q, dá uma olhada aqui, não sei se eu ampliei, acredito que sim. Ótimo. Do P, ele está no 1, até o Q. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? Aqui é 1, aqui é 2. Concorda comigo? Faz-se Pitágoras que tu acha essa hipotenusa aqui, ó. Temos aqui um triângulo retângulo. 2 ao quadrado, 1 ao quadrado é igual a essa distância aqui ao quadrado, certo? Então, ó, PQ ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. PQ ao quadrado é igual a 4 mais 1, 5. PQ igual a raiz quadrada de 5. Não vou nem usar o mais ou menos. Raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5, mas a distância ele quer que seja menor do que 3. Certo? Raiz quadrada de 5 é menor do que 3, evidentemente, né? Se eu tiver dúvida, eleva os 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 5 ao quadrado é o 5. Evidente que é menor. Então, ó, esse daqui já está me permitindo. O bar 1 aqui, ó. Ok. Certo? Com Q. Agora vamos fazer a distância de P até R. PR. Olha o PR. Do bar 1 até o R. Aqui é 1 e 1. 1 raiz de 2. Se tu lembrar daquele nosso triângulo famoso, né? Mas se tu não lembrar, não tem problema não. Olha aqui, ó. 1 e 1. PR ao quadrado é igual a 2. 1 ao quadrado, 1. Mais 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2.
PR vai ser igual a raiz quadrada de 2. E ele queria que a distância fosse 2, raiz quadrada de 2, obviamente, menor do que 2. Sobrou PS. Se PS der certo, a gente já achou o bar de primeira. A distância do 1 até o S é quanto? Olha aqui. 3. Linha reta, então não tem nem Pitágoras. PS é igual a 3. Ele disse que tinha que ser 5, né? O máximo de distância. O bar 1 já está de acordo. Minha resposta, então, consequentemente, é letra A. Mas vamos ver se as outras estão erradas, né, cara? Tem que estar errado. Não adianta. Olha o bar 2, por exemplo. Aí eu vou fazer mais rápido só para a gente ilustrar. Beleza? O bar 2, a distância dele para lá vai ser 2 e 1. A gente fez essa conta também aqui, ó, da raiz de 5. Para o Q, ele tá legal. Vamos ver para o R? Para o R, ele tá 2 e 2. Dá 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é maior do que 2. Então já não serviria para o R. Entende isso? Olha o 3. O ponto 3. Esse bar aqui já não serve porque não tem contato com R. Não pode ser esse. Vamos para o 3 agora. Não vou nem testar no S. O 3 para lá dá 2 raiz de 2. Porque aqui é 2 e 2. Diagonal aqui, 2 raiz de 2. Pitágoras. 2 raiz de 2 é menor do que 3. 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. 3 ao quadrado é 9. É menor. Porque tá show. Para o R, aqui é 1, aqui é 2. Aqui é 1, aqui é 2, fica a raiz de 5. Raiz de 5 é maior do que 2. Então, se tu perceber, o teu problema tá com R, cara. O mais difícil vai ser ele ter contato com R, porque é R que tem a menor abrangência. O único que distancia menor do que 2 para o R é o bar 1. Olha a distância para o bar 5, muito longe. Para o bar 3, a gente viu que a raiz de 5 é maior do que 2. Olha para cá. 2 raiz de 2. Olha para cá, raiz de 5. O único bar que tem contato com o R é o bar número 1. Beleza? Então, por isso, a minha resposta é o bar 1, que é a letra A. Belezinha? Tranquilo? A gente fez uns teoremas de Pitágoras ali dentro. Falou? Vamos para a próxima questão aí. Um quebra-cabeça. Dá uma focada para a gente ler essa questão. Vou deixar você lendo enquanto eu apago o quadro aqui, beleza? Tô adiantando aqui o desenho. Tá aí. Mais ou menos isso, galera. Ok? Temos aí a questão. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles. O que são isósceles? Tá? Triângulos retângulos com dois lados iguais. Beleza? É aquele triângulo retângulo que a gente trabalhou em sala, que a gente trabalhou em vídeo aqui, né? Aquele ângulo de 45 graus. Aqui no cantinho, deixa eu desenhar ele para você, ó. Esse triângulo retângulo aqui que ele tá falando. Aqui é L, L, aqui é L raiz de 2, lembra disso? Se tu lembrar disso daqui, L, L, L raiz de 2, acabou, tu faz a questão. Do cateto para a hipotenusa, tu multiplica por raiz de 2. Lembra? Show. Agora vamos lá. Como ilustra a figura? Então tem vários triângulos, retângulos isósceles, tá? Esse artesão confeccionou um quebra-cabeça, como descrito, de tal modo que a menor das peças, essa daqui do cantinho, é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 centímetros. Então, ó, já vou começar aqui. 2. Show? Ele quer saber qual é a medida do lado desse quadrado todo. Aí vamos trabalhar. Fácil, fácil, fácil.
Se aqui eu tenho 2 centímetros, a minha hipotenusa, segue a lógica, L, L, L raiz de 2, L, L, L raiz de 2, aplica aqui. 2, 2, aqui vai ser 2 raiz de 2. Aqui, ó, o ângulo de 90. Se aqui eu tenho 2 raiz de 2, aqui eu também tenho 2 raiz de 2. Aqui é a minha hipotenusa. Quanto que vai ser a minha hipotenusa? 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser 4. Olha aqui no cantinho. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, tu multiplica. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, aqui é 4. Como aqui o ângulo de 90 ele é isósceles, 4, aqui também é 4. Esse pedaço aqui, ó. Próximo triângulo. 4, 4, hipotenusa, 4 raiz de 2. Como ele é isósceles, 4 raiz de 2 ali, 4 raiz de 2 aqui. Quanto que vai ser aqui agora? 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. 4 vezes 2, 8. Então aqui é 8, como ele é isósceles, aqui também é 8. Já tem um lado completo do meu quadrado. 2 mais 4 mais 8, que é 14. Lado completo do meu quadrado é 14, letra A. Só isso. Apliquei essa ideia consecutivamente, consegui definir o lado do meu quadrado. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Beleza, galera? Molezinha, questão pra gente? Show de bola? Próxima. Questão número 4, inclinação de rampa. Bora lá. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x metros na vertical. Diz que nesse caso a rampa tem inclinação x%. Mede-se x centímetros, né? Aí por isso que é porcento. Pela questão de porcentagem. Imagina assim, que eu tenha medido aqui... Acho que ele até dá um exemplo. Isso, olha lá. Olha o exemplo de inclinação de 20%. Eu medi 1 metro e aqui cada 1 metro que eu tenho ali 20 centímetros. 1 metro é a mesma coisa que o quê? Vamos lá na lógica. 20 centímetros aqui. O que é 1 metro? 100 centímetros. Por isso que a inclinação é 20%. 20 por 100. Simplesmente eu dividi a minha altura, a parte vertical, pela parte horizontal. E daí eu tenho uma porcentagem, tá? Bem comum, questão costuma aparecer inclinamento de telhado, inclinamento de rampa para acessibilidade, que tem, acho que é 8%, tem essas coisas, tá? Mas vamos lá. Vamos voltar à questão. A figura representa um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial situada 2 metros abaixo do nível da rua. Então aqui, ó, é o nível da rua. Aqui é o nível da garagem, 2 metros abaixo, beleza? E ele fez uma rampa aqui, ó, 8 metros na horizontal. Show de bola? Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa seja de 20%. Não pode ser muito íngreme. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, olha o que ele vai ter que fazer. Subir um nível da garagem, ou descer um nível da garagem, vamos ver. Mantendo o comprimento da base da rampa. Ele não pode mudar esse 8, que é o comprimento da base da rampa. A única coisa que ele pode fazer é variar a altura do nível da garagem. Beleza? Então o que ele vai ter que fazer para atender às normas? Vamos lá? A norma é 20%. O que aconteceu com essa rampa aí, cara? Esse 8 não pode mudar. Concorda comigo? Para atender os 20% aqui é 2. Qual deveria ser essa altura ideal? Vamos dizer assim? Ó.
A altura ideal. A altura ideal da rampa tinha que ser 20% do 8, cara. 20% de 8 metros. Quanto que é 20% de 8 metros? Tu multiplica por 0,2, fator multiplicativo. Multiplica por 20, divide por 100, do jeito que você quiser, beleza? 1,6 metros. Daqui para cá, se tu for usar fator multiplicativo, só tu multiplicar por 0,2. Quem gosta de multiplicar por 20 e depois dividir por 100, dá no mesmo, tá? A altura ideal da minha rampa é de 1,6 metros. Mas ela tem 2 metros. O que eu vou ter que fazer? Eu não posso mexer no nível da rua, nem diminuir o comprimento aqui da base. Eu tenho que subir o nível. Para a altura ser 1,6, eu vou ter que subir quanto? De 200 centímetros, eu vou ter que ir para 160 centímetros. Eu vou ter que subir 40 centímetros, 0,4 metros. Percebe a lógica? O tamanho dela é de 200 centímetros. E o ideal, 160 centímetros, que é isso daqui, né? Beleza? De 200 para chegar a 160, eu vou ter que subir o nível 40 centímetros. Professor, mas não está diminuindo? Por que tem que subir o nível? Quando eu subo o nível, eu diminuo a altura da rampa, tá? Cuidado para não ser enganado nessa ideia. Vai ter que ser elevado 40 centímetros o nível da garagem. O nível da garagem deverá ser elevado 40. Cuidado para não confundir em ser rebaixado em 40. Tá? Quando eu elevo a garagem, eu diminuo o tamanho da rampa, a altura da rampa. Falou? Resposta correta, então, letra A. 5. A gente já vai usar um pouquinho de área agora nessa, né? Que a gente falou no início do vídeo. Vai na hora da gente usar em uma questão. 5. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais. Vamos ler na questão aí, ó, que eu vou dar uma adiantada nesse desenho pra gente, tá? Beleza? Tá muito bonito não, mas dá pro gasto. Se liga. Ele me disse, nesta figura, os pontos... Esse vitral é quadrado, tá? Com um lado medindo 1 metro. 1 metro. 1 metro, certo? Então a área desse vitral inteiro é 1 por 1. 1 vezes 1 ao quadrado, 1. A área do vitral completo, tá? Na figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios. Então, A, B, C e D dividem em 2 partes iguais. Meio para cá, meio para cá, meio, cada parte dessa. Show? E ele também me disse uma coisa, ó. Vou deixar aqui meio. Show? Aí ele me deu um detalhezinho também, que AP, aqui é o ponto P, e QC medem 1/4 da medida do lado. Então, esse cara daqui até aqui, ó, é 1/4 da medida do lado. Ok? Cara, como é que a gente resolve isso, professor? Para confeccionar um vitral são usados 2 tipos de materiais. O primeiro material, que é da área escura, da área sombreada, R$30 o metro quadrado. E o outro da parte mais clara, essa parte aqui, ó, beleza? Ele é R$50 o metro quadrado. Ele até me definiu as partes, ó, A, B, P, D, A.
ABPDA, tá? E a outra parte, BCDQB, BCDQ e voltei para o B, beleza? Qual é o custo em reais dos materiais usados na fabricação desse vitral todo aqui? Olha que coisa simples, gente, essa questão. Vamos achar a área desse triângulo aqui, ó. Que eu marquei em azul. Certo? Qual é a base dele? 1/4. Então, ó, vou escrever aqui. Área do triângulo ABP. Certo? Base. 1/4. A altura dele. Qual é a altura dele? A altura está projetada aqui, cara. A altura está projetada aqui. Qual a altura? Meio. Então, base 1/4 vezes a altura. Meio sobre 2. 1/4 vezes meio, 1/8 sobre 2, 1/16. Essa é a área de um desses triângulos. Na minha parte clara, ela é composta por 1, 2, 3, 4 triângulos desses. Então, vamos lá. A parte clara, ela é 4 vezes 1 sobre 16. 4 vezes a área de um desses, já que são 4 triângulos. Simplifica a regra do cancelamento, ó. Fiquei com 1/4. Se a minha área total é 1, a parte clara é 1/4, a parte sombreada vai ser quanto? Parte sombreada vai ser o restante, né? 1 inteiro menos 1/4, 3/4. Aí agora acabou a questão. Ele me deu o preço, né? O preço da parte clara é R$50, o preço da parte sombreada é R$30. A parte clara tem 1/4 de área. Então, 1/4 vezes R$50. A parte sombreada tem 3/4. 3/4 vezes quanto? R$30. Não vou nem simplificar, para manter o 4 embaixo. Ó, soma essa parada, 140 sobre 4. 140 sobre 4, R$35. Repetindo a questão, achei a área da parte clara, base vezes a altura, a área do triângulo. Quando eu tenho um triângulo obtusângulo, a minha altura ela é externa, tá? A minha altura ela é externa, tá maneiro? Base 1/4, altura meio. Base vezes a altura sobre 2, 1/4 vezes meio, 1/8 sobre 2, 1/16. Certo? Como são 4 triângulos desse, a minha parte clara vai ser 4 vezes 16. Sombreada ficou o restante, 1 inteiro menos 1/4, 3/4. Show? Tá maneirinha aí essa questão, letra B, R$35. Questão 6, o UERJ. Vou deixar vocês lendo enquanto eu apago o 4 para a gente fazer 6. Adiantar aqui o desenho. Vamos lendo aí a questão. A, B, C, D, E. Bora lá? Considere uma placa retangular ABCD de acrílico, cuja diagonal AC mede 40. AC, de A até C, eu já tenho aqui 40 centímetros. Um estudante, para construir um par de esquadros, fez 2 cortes retos nessa placa nas direções AE e AC. Então ele cortou AC e ele cortou AE, beleza? De modo que DAE, então vamos seguir? DAE seja 45 graus. Então aquele ângulo ali, ó,
45 graus, certo? Como a placa é retangular, aqui eu tenho 90. Consequentemente, para cá sobrou 45 também, concorda? Show? Aí vamos lá. BAC 30. Se aqui é 90, lá é 30, para cá sobrou 60. Quem quiser achar os ângulos dentro desse triângulo aqui, pode achar também, não tem problema não, ó. Aqui, ó, se é 45, aqui é 135. Se aqui é 60, falta 30. Aqui eu já tenho 45 e 30. Falta 15. Mas não sei se vai ser muito benefício para você achar aqueles ângulos ali de dentro. Mas vamos lá. O estudante restando os dois quadrados, admitindo a espessura do acrílico seja desprezível. Pá, ele quer saber a área desse triângulo aqui do meio, CAE. Ele quer saber a área dessa parte aqui, ó. Essa área aqui do meio. Show? Considerou raiz de 3 igual a 1,7 também. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter que trabalhar a trigonometria nesse triângulo aqui de cima. Aplica uma trigonometriazinha aqui nesse, ó. Que tudo vai ficar show de bola. Vamos? Se aqui é 40, quem está de frente para o 30 é metade, porque sendo de 30 é meio. Aqui vai ser 20. E aqui em cima? A metade de raiz de 3. Só que raiz de 3 é 1,7. 20 vezes 1,7, 34. Cara, questão praticamente pronta. Questão praticamente pronta. Se aqui é 20, do outro lado também vai ser 20, porque ele é um retângulo. Se lá em cima é 34, aqui embaixo tudo isso vai ser 34. Só que esse triângulo aqui, ó, é isósceles, porque é 45 e 45. Se ali é 20, esse pedaço daqui até aqui também é 20. Se tudo isso é 34, aqui é 20, 34 menos 20, sobra para esse pedacinho aqui, 14. Acabou. Área do triângulo. Área do triângulo AC. Vou usar a ordem que ele usou, CAE. Beleza? Base, 14. A altura dele está projetada aqui fora, ó. Fazendo 90 graus aqui, é o próprio 20. Base vezes a altura sobre 2. Beleza? Eu vou simplificar esse 2 com 20, deu 10. 14 vezes 10, 140 centímetros quadrados. Beleza? Resposta letra C. Tranquilinho? Repetindo, fiz trigonometria nesse triângulo de cima. Do 40 eu achei o 20. O 20 está refletido lá. Aqui, ó, metade vezes raiz de 3, usando o cosseno do 30. Achei raiz de 3 é 1,7. 20 vezes 1,7, 34. Se tudo isso é 34, aqui é 20, aqui é 20, sobre 14. Base vezes a altura sobre 2, área do triângulo. Molezinha pra gente? Show de bola? Beleza, galera? Vou pedir para vocês assistirem o próximo vídeo, a próxima aula, e para nos comentários aí do vídeo você colocar o seu nome. Falou? Abraço para vocês.